Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Olá, meus amores! Mais uma semana estamos aqui juntinhos para aprender mais um pouquinho das histórias maravilhosas que a palavra de Deus nos apresenta. E cada dia uma história mais legal, uma história mais bonita que a outra, né? Histórias que nos ajudam, edificam a nossa fé, nos faz cada vez crescer mais um pouquinho com a palavra de Deus, né? E hoje nós estamos aqui na nossa 7ª aula, isso mesmo, do Jardim de Infância. E hoje o título da nossa lição é O Amigo Medroso. Olha só, mais um medroso para a gente aprender hoje, hein? Semana passada nós falamos sobre quem? Sobre Josué, e hoje nós vamos continuar a história, mas com outro personagem, mas um rapaz também que estava com um pouco de medo, hein? Será quem é dessa vez? Nossa hora da história hoje está em, hora do versículo hoje está em Deus é força do seu povo, que se encontra em Salmos 28 e 8. E quem aqui de vocês tem medo? Me falem aí. Eu tenho alguns medos, mas vocês têm medo de quê? Eu tenho medo de algumas coisinhas, viu? De barata, não sei se é medo, mas eu tenho medo de escuro, não gosto de escuro, tenho medo de andar sozinha à noite na rua, tenho alguns medos. O que vocês têm medo aí? Mas hoje a gente vai aprender que com o Papai do Céu nos guardando, não precisamos ter medo. Isso mesmo, se o Papai do Céu está conosco, assim como nós falamos na história passada, não precisamos ter medo. Foi isso que Gideão aprendeu. Isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre um personagem chamado Gideão. Isso mesmo, hoje eu vou usar esse bonequinho aqui para dizer que ele é o Gideão. Ele é diferente da aula passada. Então, esse vai ser o nosso Gideão de hoje, certinho? Então, Gideão é o homem da nossa história de hoje. Depois que Josué morreu, o povo começou a se afastar de Deus. Eita, povo abençoado, hein? Só foi Josué morrer que eles voltaram de novo a se afastar de Deus. Então, o Papai do Céu permitiu que um povo vizinho, os midianitas, queimassem as colheitas e as casas do povo de Israel. Gideão, um israelita, preparava o trigo num lugar secreto. Ele malhava o trigo no tanque de pisar uvas debaixo de um grande carvalho. Por que ele fazia escondido? Por causa dos midianitas, para os midianitas não ver que ele estava malhando o trigo. Porque, né, eles já tinham acabado com tudo lá. Deus, por permissão de Deus, porque o povo estava se afastando, os midianitas chegaram e queimaram tudo, queimaram as casas, queimaram as colheitas, tudo. Então, Gideão tinha que fazer escondido o trigo dele. Certo dia, Deus mandou um anjo com uma mensagem para Gideão. O Papai do Céu queria que Gideão libertasse o exército de Israel, mas Gideão estava com medo. Ele pediu então um sinal para ter certeza de que era realmente o Papai do Céu que estava falando com ele. Ele queria uma prova que era mesmo Deus que estava falando com ele. Então, ele deixou um pouco de lã no chão. E Gideão falou: se de manhã o orvalho tiver molhado, o chão tiver molhado, e somente a lã tiver seca, eu vou ter certeza que é Deus mesmo que está falando comigo e ele vai me ajudar a libertar o povo de Israel. E olha só, pela manhã o chão estava encharcado e só a lã estava seca. Isso é maravilhoso, né? Que maravilha! Deus honrou a prova que Gideão fez. Estava tudo certo até ali. Sim, ele tinha tido uma prova que Deus estava falando com ele, sim. Mas vocês acreditam que ele ainda assim duvidou? Ele ainda queria mais uma prova. Então, dessa vez ele falou assim, não. Então agora eu quero que a lã esteja seca e o orvalho
que a lã esteja molhada e o orvalho esteja totalmente seco. E novamente pela manhã, isso aconteceu. Mais uma prova de que Deus estava com Gideão. Então Gideão juntou um exército de 32 mil homens. Meu Deus, quantos homens! 32 mil homens, é muita gente. Mas Deus reduziu para apenas 300 homens. Nossa, de 300 para 32 mil homens, a diferença é muito grande. Aí ficou pouquíssimos, né? Ficou bem pouquinho em vista da quantidade que tinha. Sabe por quê? Porque Deus não queria que o povo israelita, quando vencesse, falasse: ah, a gente venceu porque nós éramos muitos homens, vencemos pelas nossas próprias forças. Não. Deus era o Salvador de Israel. Então, Deus ia mostrar para eles que ele era quem podia fazer o povo vencer. Deus sabia que Gideão ainda estava com um pouco de medo. Afinal, eram muitos midianitas e apenas 300 homens israelitas, né? Mas Deus estava com eles, então a vitória era certa. Gideão planejou então o ataque durante a noite e deu para cada soldado uma trombeta, um jarro com uma tocha dentro. Ah, que armas são essas? Que estranho, não é mesmo? Uma trombeta, um jarro e uma tocha? Como assim? Mas isso foi o que Gideão fez. Foi isso que Gideão deu para cada um dos 300 homens. Eles cercaram o exército inimigo com as armas que eles tinham. E quando Gideão deu o sinal, os soldados tocaram as suas trombetas e fizeram... Quebraram seus vasos e acenderam as suas tochas. Que barulho, que confusão! Os inimigos levantaram assustados. E sabe o que aconteceu? Eles fugiram de medo, eles ficaram assustados com todo aquele barulho, com tudo aquilo que estava acontecendo. E fugiram. Que bela vitória, hein? Eles venceram sem nem precisar lutar. Sabe por quê? Porque eles obedeceram. Não precisaram lutar com nada, apenas tocaram, obedeceram o que foi que Gideão falou e venceram a batalha. Isso foi maravilhoso. Sabia que é assim que Deus quer fazer conosco? Nos dias de hoje, Ele quer que nós apenas obedecemos a Ele, porque Ele quer lutar as nossas batalhas por nós. Então, enquanto a gente obedece a Ele, Ele luta em nosso favor. Vocês também fazem parte do exército de Deus. Então, toquem as suas trombetas. E o que seria tocar as trombetas? Falar a palavra de Deus para os seus amiguinhos, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Quebrem os seus vasos. E quando a gente está quebrando o nosso vaso, a gente está dizendo que não a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. E quando a gente obedece, faz a vontade de Deus, é como se nós estivéssemos erguendo a nossa tocha. E é assim que nós temos que fazer, assim como Gideão, sermos um Gideão nas mãos de Deus. E não deixar que o medo nos vença, mas porque a nossa força vem de Deus. Então, quando Deus falar com você, obedeça, porque com certeza, se a gente obedecer, a nossa vitória é certa. Com certeza, se a gente obedecer, tudo vai cooperar para o nosso bem. Então, quando a gente obedece, só coisas boas acontecem a nosso favor, hein? Então, toca a sua trombeta aí, quebra o seu vaso e erga a tocha da vitória, porque a vitória é certa em nome de Jesus. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero ver vocês desenhando uma tocha hoje bem bonita, hein? Uma tocha, uma trombeta e um jarro, hein? Esse é o desenho que eu quero hoje. Um desenho bem bonito para significar a nossa vitória, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo, uma ótima semana abençoada por Deus. Um abraço virtual bem apertado aí em vocês. Um beijão.
e até semana que vem. Mas antes, vamos o quê? Fazer uma oração para encerrar esse dia e essa aula, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Papai do céu, muito obrigado, porque hoje, mais uma vez, nós aprendemos que não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Deus abençoe vocês e até a próxima aula.